Glória a Deus por essa noite, glória a Deus pela vida de cada um que está aqui. Nós sabemos que hoje é um dia atípico, né? Eleições no Brasil inteiro, mas aqui estamos eleitos do Senhor, amém? Nós somos do reino eterno e pertencemos ao Rei. E quantos pertencem ao Senhor dos Senhores, amém? Nós somos dele, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, aleluia. Queridos, gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor com vocês nessa noite. Vou compartilhar dois textos, nós vamos ler dois textos, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento. Vamos começar então por Êxodo capítulo 20, verso 18 ao 21. Êxodo 20, verso 18 ao 21. A versão é NAA, por favor. E diz assim o texto: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremia de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos você, e ouviremos. Porém, não fale Deus, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Agora nós vamos para Mateus capítulo 16, verso 13 e 14. Acompanha comigo, por favor. Mateus 16, verso 13 e 14. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Curva a sua cabeça, nós vamos fazer uma breve oração. Amado Deus, mais uma vez estamos aqui celebrando ao Senhor. Obrigado por tudo que tens feito até aqui, esse tempo separado para te glorificar, exaltar, e que a tua palavra seja aplicada em nossos corações, e que possamos sair daqui com mais graça e favor da tua parte, em nome de Jesus. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Valeu, Cláudia. Queridos, eu gostaria de falar sobre um tema nessa noite. O nosso tema é conhecendo a Deus da distância à proximidade. Qual é o nosso tema? Conhecendo a Deus da distância à proximidade. Esse é o nosso tema. Nós falamos aqui, nós lemos dois textos. Valeu pela informação. Nós temos aqui dois textos, né, que nós lemos, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento. Queridos, os dois textos, eles têm, claro que o mesmo assunto. O assunto é Deus buscando se revelar ao seu povo. Essa era a intenção de Deus, desde a antiga aliança até Jesus vir. A intenção sempre foi essa, de quê? De se revelar ao homem, para que o homem tivesse uma oportunidade de conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele. Essa sempre foi a intenção do Senhor. Esse do capítulo 20, o primeiro texto que nós lemos, famoso pelos 10 mandamentos, é o texto, mas que existe, claro, depois dos 10 mandamentos, ali um ensino poderoso para as nossas vidas. Nesse capítulo 20 de Êxodo, para você entender aonde nós queremos adentrar, o capítulo 19, o anterior, Deus vai falar com Moisés o seguinte: amanhã eu vou me manifestar ao povo, e vou aparecer no monte, vou falar, e quero que as pessoas se aproximem. Isso está escrito no capítulo 19 de Êxodo. Quando chegamos aqui, no capítulo 20, nesse texto que a gente leu, Deus aparece, o Senhor se manifesta com poder e grande glória, o monte começa a fumegar, trovões, relâmpagos, só que o povo tem uma reação estranha. O que acontece? As pessoas começam a reagir de forma estranha com aquela manifestação divina. O texto vai dizer que eles tiveram reações, e essas reações
nós vamos estar citando aqui hoje para que você tenha mais um entendimento. Por que eles agiram de forma estranha? Porque eles tinham uma visão errada da pessoa de Deus. Eles tinham uma visão errada do Senhor. Lhe faltava uma visão clara de quem era Deus. Assim como muitos de nós, queridos, já tivemos ou ainda temos uma visão distorcida de quem é Deus. Às vezes, há pessoas aqui que ainda não entenderam, não tiveram a revelação de fato quem é o Senhor. Queridos, e essas reações, elas são citadas aqui nesse texto. Porque essas reações, elas podem ser geradas nas nossas vidas, por conta de uma tradição familiar, ou por falta da revelação, principalmente da palavra de Deus. E as reações daquele povo, diz o texto, primeiro, foi que eles tiveram medo de quem? De Deus. Eles tiveram medo de Deus. O que é o medo? O medo é um parasita, queridos, que ele consegue, infelizmente, destruir o potencial das pessoas. O medo é um parasita. Ele fica buscando um lugar para ali se apropriar e sugar o potencial das pessoas. E o povo, quando viu Deus, quando viu o Senhor se manifestar, o texto diz que eles tiveram medo. Essa foi a reação, porque a imagem que eles tinham de Deus era distorcida. E o medo, infelizmente, ele também pode vir por meio de várias coisas que nós já vivemos na nossa vida. Eu estava preparando esse sermão e me lembrei, lá na minha casa, quando era tempo de tempestade, trovoada, como nós chamamos aqui na Bahia, eu ainda criança, quando tinha trovoada, raios, minha mãe dizia, cobre todos os espelhos, todo mundo quietinho, porque Deus está irado com a humanidade. Essa era a pregação lá em casa, viu, gente? Alguém recebeu essa mensagem em casa? E era terrível. Minha mãe dizia, olha, Deus está com raiva do povo. E eu dizia, eu sou o povo. Deus está com ódio da humanidade. E eu dizia, eu sou humano. E eu começava a lembrar ainda criança, o que foi as coisas que eu fazia de errado, minhas desobediências, né? Ainda como menino, eu dizia, e aí o trovão, né? E eu disse, é Deus falando. E é Deus com raiva. Essa era a imagem que eu tinha de Deus. Alguém já passou por isso aqui, irmãos? Quase ninguém, né? Quase ninguém passou por isso. Olha que tipo de ministração eu recebia na minha casa. Para você ter uma ideia, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que, olha como a coisa é passada de geração a geração. Eu tenho uma tia que até hoje, quando é trovoada, quando aparece o trovão, ela não sai de casa, ela fica debaixo da coberta, na cama, perde o dia de trabalho. Perde o dia de trabalho. E não tem atestado não, mas eu fiquei em casa com medo de Deus. Não tem esse atestado não. Porque isso foi passado de forma geracional. A minha avó criou as filhas dela assim. O medo de Deus é terrível. De todas as partes que o medo pode afetar, infelizmente, a pior parte que o medo, quando afeta e pode paralisar um ser humano, é o medo de Deus. O medo faz a pessoa enterrar os seus talentos. Lucas capítulo 19, lembram da parábola dos talentos? Quando o Senhor entrega os talentos ao que tem 5, um recebe 2, e o que recebe 1, que foi o que ele disse? Eu tive o quê? Medo. Eu tive medo e enterrei. O medo faz as pessoas enterrarem os talentos. Hoje será uma noite que Deus vai agir em corações aqui, e talentos vão ressurgir, amém, queridos? Porque o medo será vencido. Glória a Deus. Uma outra atitude que o povo teve lá, quando Deus aparece, por ter uma imagem distorcida de Deus, o que é que eles ficam? Eles ficam de longe olhando, diz o texto. O povo teve medo, tremeu e ficou de longe, se afastou e ficou de longe. Eles ficaram longe de Deus. A vida com Deus não pode ser contemplativa. A vida com Deus tem que ser de relacionamento com Ele. Não dá para ficar só contemplando, você tem que se aproximar dEle, do Senhor. O povo se distanciou, Deus estava ali, era uma oportunidade, como nessa noite, independente do que esteja acontecendo lá fora, o Senhor está nesse lugar, e é uma oportunidade que você tem de se aproximar do Senhor, aleluia. Queridos,
e o povo teve esse tipo de atitude, se afastou. É impossível ser íntimo à distância, infelizmente, porque a proximidade é essencial para o quê? Para desenvolver a intimidade. Ninguém vai ser íntimo de Deus longe dele. Ninguém. Se a gente for falar sobre intimidade aqui, a primeira pessoa que nos conhece, antes de qualquer outra pessoa, é Deus, e depois é a mãe. Mãe conhece filho pelo olhar. Se está com fome, se fez coisa errada, não é verdade? Cadê as mamães? Não é assim, mamãe? O menino passa, ela diz, fez o que de errado? Mãe tem dom de revelação. É um negócio, revelamento a todo momento. E depois, quando você casa, é a esposa. E no caso, as mulheres, o esposo. Porque existe uma proximidade. E a proximidade, ela gera intimidade. E o Senhor está nos chamando hoje para isso, tá? Essa distância que você está de Deus, está lhe deixando mal. De todas as dores que um homem pode sentir, a pior que existe, você sabe qual é? É sentir-se longe de Deus. É horrível. Sabe aqueles sonhos ruins? Todo mundo às vezes acaba sonhando com uma coisa ruim. De vez em quando, pastor Cláudio, eu sonho fumando. E quando eu acordo, graças a Deus, não estou, né? Mas é uma sensação horrível, porque eu já usei, né, maconha, cocaína, usei cigarro, e às vezes acontece de eu sonhar esse tipo de coisa. E acordar naquele desespero horrível, e meu Deus, por que eu fiz isso? Quando eu abro os olhos, oh, alívio, foi só um pesadelo. Porque sabe o que eu me lembro? Eu me lembro das 3 carteiras de cigarro que eu fumava em uma noite cheirando cocaína. 3 carteiras de cigarro. Tudo para tentar tampar um buraco que estava aqui dentro. A distância de Deus era tão grande que eu fazia esse tipo de coisa. As dores da distância de Deus é a pior que tem na alma. E esse povo, por ter uma visão distorcida de Deus, se distanciou. Mas o Senhor tem nos chamado para quê? Para uma intimidade com Ele. Queridos, a visão distorcida de Deus fez o povo ter medo, fez as pessoas se distanciarem, e por fim, eles falam uma coisa terrível, terrível no versículo 19 do texto que a gente leu. Eles procuram um mediador no lugar da voz de Deus. Eles procuram um mediador. Eles falam assim, Moisés, fale você com a gente, mas não fale Deus. Olha que coisa horrível, irmãos. Eles preferem um mediador do que a voz direta de Deus para eles. O que é isso? É terceirizar a sua relação com Deus. Não é para ser terceirizado, não. Ei, a gente não vai terceirizar, Deus não quer isso. Deus quer uma relação direta, você e Ele. E o texto diz, queridos, que o povo chega a falar isso, e quem terceiriza, né, a sua relação com Deus, às vezes isso na dependência, na oração de alguém, você sabia? Do relacionamento que a pessoa tem com Deus, de alguém que está próximo dela, achando que isso vai valer alguma coisa para... Não, queridos, cada um deve ter a sua relação, o seu relacionamento com Deus. Eu me lembrei do irmão 6 horas. Você conhece o irmão 6 horas? Vocês não conhecem o irmão 6 horas? Eu conheço o irmão 6 horas. O irmão 6 horas é aquele que diz assim, vocês vão para a igreja? Vamos orar. Ele diz o quê? 6 horas lá por mim. 6 horas, como é isso? 6 horas lá por mim. Terceiriza. E Ele está te chamando, sabe para quê? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai, que vem em secreto, e Ele vai te responder publicamente. Ele está nos chamando para isso. Eu já vi homens dizer assim, ainda bem que minha mulher é mulher de oração. Quando Jesus voltar, eu só faço segurar,
na roupa dela e a gente sobe junto. Ah, se fosse assim, hein, Lucas? Cada um terá que comparecer ao tribunal de Cristo, queridos. Cada um deve desenvolver a sua intimidade com o Senhor. Nós não precisamos de um mediador, porque o próprio Jesus veio e nos fez parte do reino de Deus, co-herdeiro com eles. Queridos, verso 20 diz o seguinte: Moisés tenta dar 3 conselhos para esse povo, presta atenção aqui. Moisés diz para o povo, no versículo 20, quando vê esse alvoroço, o povo com medo, o povo se distanciando de Deus, e o povo pedindo um mediador, Moisés diz assim: ei, não tenham medo, primeiro conselho. Depois ele diz: ele veio para provar vocês, é só uma prova, para que o temor do Senhor esteja diante de vocês, e vocês não pequem. Moisés dá 3 conselhos: não tenham medo, não tenham medo. E o outro conselho que Moisés diz é só uma prova. E o outro Moisés diz para que vocês não pequem. Mas, queridos, esses 3 conselhos não resolvem. Não resolvem. Por que não resolvem? Porque precisava-se de uma revelação. Diga revelação. O povo precisava de uma revelação. Eu agora entro em uma outra parte dessa mensagem. E agora eu já pulo para o texto de Mateus. Saímos de Moisés, antiga aliança, saímos de um povo que tem medo, que se afasta de Deus e que pede um mediador. E agora nós estamos diante de uma oportunidade poderosa. Que oportunidade é essa? Queridos, lá em Êxodo 20, Deus se manifesta no Monte Sinai. Aqui em Mateus, Deus desce do céu, encarna e se revela a cada um de nós. João vai dizer, João 1,14, o verbo se fez carne e fez o quê? E habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus vem. E o texto vai dizer que eles estavam ali, Jesus naquela região de Cesareia de Filipe, e Jesus está batendo um papo com os discípulos, e Jesus faz uma pesquisa, está na época de pesquisa, né? Jesus faz uma pesquisa, vamos fazer uma pesquisa aqui. O que é que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? O que é que as pessoas dizem que eu sou? O que é que as pessoas dizem que eu sou? E aí há uma relação de tentativas de nomes, né? João Batista, Elias, um dos profetas. Mais uma vez, o povo estava sem revelação de quem era Deus. Mas agora ele está aqui. Mas agora Jesus está aqui, ele está já encarnado. Ele já está entre os discípulos, e agora começa algo poderoso chamado discipulado. Diga discipulado. Então lá no Sinai foram 3 conselhos, e aqui no discipulado são 3 revelações. Alguém pode dizer aleluia? No discipulado são 3 revelações, que começa onde? Começa aqui no texto que a gente leu, Mateus capítulo 16, agora nós vamos pular para o verso 15, se der para colocar na tela, tudo bem, se não, eu vou ler para vocês. Diz assim: ao que Jesus perguntou, depois de receber a pesquisa a respeito de quem era ele para as outras pessoas, ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Agora perguntando para os discípulos. Respondeu Simão Pedro, ele disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui existem 3 revelações.
E eu quero que você abra, se está aberto, abra mais o seu coração para essa noite, para esse momento aqui. A primeira coisa, a primeira revelação aqui, que se aplica para as nossas vidas, claro, que acontece ali naquele momento. A revelação é, o Pai revela ao Filho. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, Jesus disse, Pedro, não é normal isso que você falou. Tem versões que vai dizer assim, não é normal isso que você está falando. O que te revelou não foi carne e sangue, isso não é humano o que você está falando. Foi meu Pai que está no céu. A primeira revelação é a revelação do Cristo. E quando você tem a revelação de Jesus como Cristo, a sua vida não é mais a mesma. Não tem como ser mais a mesma. Começa a ser transformada. Não tem como sair mais a mesma pessoa. Por quê? Porque começa ali um agir de Deus. E a primeira coisa que o Senhor faz em nossas vidas, quando nós recebemos a revelação dele, é derramar o seu amor em nós. Porque ele se revela em amor. Jesus se revela em amor. E esse amor, ele é derramado primeiro, antes de qualquer outra coisa. Se você parar para pensar, o dia que você teve um encontro com o Senhor, a primeira coisa que você sentiu foi que você estava sendo amado por Ele. E essa noite é uma noite de entrega também. Você que está aqui nessa noite, você receberá esse amor e será abraçado pelo Senhor. E nós vencemos o medo. 1 João capítulo 4, verso 18, vocês conhecem o texto? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O amor, ele desce do céu. Jesus, ele desce do céu. Ele encarna, ele vem. Para quê? Para nos libertar de todo o medo. Qual o temor do seu coração? Qual o temor do seu coração? Talvez você tenha o temor de entregar a sua vida a Jesus e enfrentar os desafios na faculdade, no trabalho, dentro da família. Queridos, o amor que vem sobre aqueles que recebem a revelação do Cristo faz você vencer qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de sistema que venha contra você. Porque o amor que é gerado em nós nos faz viver uma convicção de que nós não somos pessoas desse mundo, fomos comprados por Jesus. A segunda revelação que está aqui nesse texto, Jesus revela quem nós somos. Quando Jesus disse para Pedro, ele diz, tu és Pedro, tu és Pedro, tu és Mateus, tu és. Jesus conhece você. A revelação de que nós somos. Queridos, Jesus, ele tem a capacidade de nos mostrar o nosso real estado, sem filtro do Instagram. Fiquei sabendo que o Instagram vai tirar os filtros, viu? Rapaz, fala isso não, rapaz, notícia ruim. É a minha esposa que é digital influencer, né? Ela, o teu vai tirar o filtro. Eu disse, agora tudo vai aparecer com a cara real. Jesus tem o poder de revelar que nós somos sem filtro. Ele sabe quem é você. Ele disse, tu és Pedro, eu te conheço, Pedro. Ele disse, tu és, eu te conheço você. Jesus conhece você que está aqui hoje. Ele faz isso. Ele revela, queridos, que nós somos. E diante da presença dele, que bom que você está aqui hoje. Que bom que os pensamentos que estão vindo aí na sua cabeça, sobre você, é o próprio Espírito Santo que está gerando. Senhor, é verdade, eu preciso vencer isso na minha vida, porque Ele conhece você. Só Jesus tem a capacidade de revelar como nós estamos, e ao mesmo tempo gerar em nós uma esperança para o futuro. O que é isso, irmãos?
eu conheço você, eu sei tudo que você faz, mas eu tenho algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Ele não vai jogar fora, não. Queridos, aí hoje eu estava conversando com minha esposa, e falando desse texto aqui, eu falei, amor, só Jesus tem esse poder. Só Jesus tem esse poder. Ele chega, mostra quem nós somos, e gera em nós uma perspectiva de futuro com Ele. E eu pensei, falei, amor, na noite que eu tive o encontro com Jesus, 22 de setembro de 96, faz tempo. Eu estava ali, queridos, depois de uma noite cheirando pó a noite inteira, mas eu sabia o que eu queria algo que preenchesse a minha vida, eu queria uma revelação de Deus. Jesus me revelou-se a mim e mostrou quem eu era. Ao mesmo tempo, Jesus disse, você é isso, mas eu tenho a capacidade de te transformar em algo que você nunca pensou. É o que Ele está fazendo com você, queridos. Só Jesus consegue revelar quem nós somos, e você chora e diz, é verdade, eu preciso de Ti, Senhor, são tantas coisas, tantos medos, tantos temores, tantas prisões, e Ele diz, mas eu tenho a capacidade de te libertar de tudo isso, e fazer de você algo que vai impactar muitas vidas. Só Jesus consegue fazer isso. Ele não bota ninguém para baixo, não. Sempre será um encorajamento da parte dele. O que Jesus revelar a seu respeito, sempre será para encorajar você a mudar. Encorajamento é algo poderoso, que Deus gera através da sua palavra em nós. Terceira revelação. Depois de o Pai revelar o Filho, Jesus revelar quem nós somos, a terceira revelação é quem é a igreja. Quem é a igreja? Como Jesus disse, sobre esta pedra, sobre essa revelação, edificarei a minha igreja. Queridos, a igreja é o lugar onde você conhece o Filho, conhece Jesus, e conhece a você mesmo. É a igreja, é o corpo de Cristo. E quem não tem a revelação de Jesus, nem a revelação da sua identidade, não consegue ter a revelação da igreja. Vai ficar zombando da igreja. Deixa eu conversar um negócio aqui para vocês. Esse cara aqui que vos fala, já foi zombador. Eu estudava próximo a uma igreja, e a gente combinava com os amigos, para na hora da descida, que era o horário do culto, na hora da oração do pastor, a gente descer gritando, para interromper a oração. Esse que vos fala aqui, passava fumando maconha na porta da igreja, porque me faltava o quê? Revelação de quem era o Cristo, e de quem eu era. Não vai ter a revelação de quem é a igreja, se primeiro você não passar pelo processo de quem é, da revelação de quem é Jesus. Por isso há tanta dificuldade das pessoas entenderem que você está em um corpo, um organismo vivo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a igreja é o corpo de Cristo na terra, e o Senhor disse, olha, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você sabe que independente dos resultados das eleições agora, independente de quem foi eleito, do vereador, do prefeito, independente do resultado, existe um reino eterno, reservado para a noiva do Cordeiro. Queridos, por isso que tem muita gente que não vai conseguir, tem gente que não se filia, não frequenta a igreja, porque lhe falta o quê? Uma revelação de Jesus e da sua identidade. Onde você encontra com você mesmo? Onde você tem a oportunidade de conhecer o Pai? Esse Pai que revela o Filho para você, Ele é o seu Pai. Amém, queridos?
O pai que revela o filho para você, ele é seu pai. Ele é aquele que quer agir em você e curar todas as feridas do teu coração. Essa palavra pai, ela por muito tempo na minha vida, ela ficou sem ser pronunciada. Deixa eu te falar uma coisa. Por muito tempo, por conta da distância do meu pai ter ido embora, não ter ficado com a gente, separou da minha mãe, eu tinha, em média, 9 anos de idade. E eu passei muito tempo sem falar essa palavra pai. Quando o Senhor me alcançou, quando eu fui alcançado pelo Senhor, alguém me disse assim: Deus é o teu pai. E quando você orar, você ora assim: Pai. Queridos, que processo eu vivi. Você sabe que eu tinha dificuldade de chamar Deus de pai? Eu tinha, porque eu não falava pai, porque meu pai não estava presente. E eu precisei fazer um exercício. Você vê como nós precisamos de cura. O pai vem e diz: agora você pode me chamar e falar que eu sou teu pai. E eu comecei a orar e chamar Deus de pai. E à medida que eu orando, à medida que eu ia falando com Deus, eu ia sendo curado. Porque a paternidade, ela está ligada à nossa confiança. E quando você tem essa liberdade de chamar Deus de pai, você tem a convicção que você está sendo cuidado por Ele, e que todas as feridas da tua alma, Ele é poderoso para curar. Queridos, esse Pai, Ele nos chama nessa noite para quê? Para curar essas feridas. Ele nos chama para quê? Para uma proximidade com o Senhor. Está perto dEle. Uma proximidade. Só tem revelação de Jesus quem está perto. Moisés foi o homem no Antigo Testamento que mais teve intimidade com Deus. Mas teve um bocado de espectadores só olhando. Pode ir, Moisés, vai lá, Deus se revele a você. Mas os discípulos que estavam ali com Jesus também tiveram a revelação. E essa noite, queridos, o convite de Deus para você é que você venha para mais perto dEle, porque Ele quer se revelar a você, como um Deus que tem a capacidade de fazer aquilo que você não tem capacidade de fazer. As forças que lhe faltam para decidir, para servi-lo, está no próprio Deus. A capacidade que lhe falta para viver para Ele está nele mesmo. Não existe ninguém que diga: estou capacitado a te servir. Não, Ele é aquele que nos capacita a servi-lo. E essa revelação, ela está aberta para todos nós. No Antigo Testamento, só Moisés tinha e teve acesso. Nessa nova aliança com Jesus. Que é isso que nós estamos vivendo aqui hoje, tá? A Bíblia diz que nós podemos adentrar no santo lugar, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo sangue de Jesus, reconhecendo que nós somos pecadores e precisamos desse favor, desse sangue nos lavando. Queria convidar você a ficar de pé. O Ministério de Louvor já pode vir para cá. E esse é um tempo de reflexão, claro. É um tempo que você vai ficar aí no seu lugar. É um tempo onde você pode já fechar os seus olhos. Exatamente isso. Porque a distância de Deus, ela pode ser encurtada hoje.
a intimidade que lhe falta com Deus pode se tornar uma realidade a partir de hoje. Os temores que você tem, a falta que você tem, as dores da tua alma, as feridas do teu coração, hoje podem ser curadas pelo poder do nome de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. E todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, favor sobre favor. Esse é um tempo você e o Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Você fala isso para o Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Queremos ser mais íntimos. Eu quero conhecer Jesus. Ter a sua revelação. Eu quero conhecer Jesus. Esse convite é para você. Eu quero conhecer. Nós vamos orar por algumas pessoas aqui hoje. Você já pode vir à frente se você quer ter essa intimidade com Ele. Essa chamada é para você. Você sai do seu lugar e já vem aqui que nós vamos orar. Desejamos o Senhor, queremos mais do Senhor. Queremos conhecer o Senhor mais aqui nessa noite. O que está longe se aproxima dele. O que está com medo, ele vem com amor e cura os corações aqui nessa noite. Vamos cantar mais uma vez. Meu orgulho me tirou do jardim. Já pode sair do seu lugar e vir para a gente orar. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Faz esse clamor aí. Eu quero conhecer Jesus. Canta com teu coração, abre os teus lábios e declara: eu quero.
nessa noite. e milhares. Vem, amado Jesus, amado Jesus. Liberta corações aqui nessa noite, quebra cadeias aqui nessa noite, Jesus. Cura almas aqui nessa noite, Jesus. Só tu podes tocar aonde o homem não pode tocar. O teu poder é maior do que toda dor, do que toda aflição, do que toda cadeia. Todo vício é quebrado nessa hora, em nome de Jesus. Oh Senhor, revela-se aqui nessa noite a corações que estão aqui chorando, buscando o Senhor. Revela-se nessa noite, Pai. Precisamos de Ti, necessitamos de Ti. Vem com Teu poder agora, Pai, e que haja uma transformação de dentro para fora, uma transformação, uma mentalidade nova por meio da Tua palavra, Jesus. Que a partir de hoje os passos sejam em direção à Tua vontade, para mais uma vida de intimidade contigo, uma vida onde o Senhor é o centro, uma vida onde o Senhor é o tudo, em nome de Jesus, ó Pai. Que a partir de hoje comece, ó Deus, em nossas vidas um tempo de maior intimidade contigo. Toma os corações que se entregam aqui nessa noite, Pai. Põe a mão no seu coração. Vamos cantar Yeshua, esse nome poderoso. Yeshua. Você vai cantar, você vai dizer esse nome poderoso. Enquanto você canta, Ele se revela a você, Yeshua. profundas com o Espírito Santo. Seja uma semana de vitória, uma semana de muita graça. Deus abençoe a cada um.